7 horas, 1 minuto, bom dia! O Rick Mais Notícias está no ar. A partir de agora, está formada a rede Jovem Pan de rádio no Paraná, em cadeia com Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu. Marques Souza, bom dia. Bom dia, Franciele Colpani, bom dia, ouvintes da rádio Jovem Pan. E desde já você pode ir mandando sua mensagem para cá pelo WhatsApp. O número é o 41 98504 5092. 41 98504-5092. Participe também pelo facebook.com/RickMaisPR. Já estamos lá em áudio e imagens pelo Facebook ou ainda pelo Twitter. Nosso perfil é o @RickMaisPR. Hoje a gente tá sem o Denian, né, Mark? Mais um dia, porém, segunda-feira ele tá de volta. Sim, é só hoje. Então vamos lá, os principais destaques do dia. Hoje, dia 11 de agosto de 2017, sexta-feira, graças a Deus. Que mais notícias? Jair Bolsonaro oficializa a pré-candidatura à presidência da República e volta a tocar em temas delicados como o combate ao homossexualismo. A acusação contra ex-deputado paranaense Rodrigo Rocha Loures ficará a cargo da Justiça do Distrito Federal. A decisão foi do ministro Edson Fachin. Tribunal simulado por movimentos sociais vai analisar a Operação Lava Jato hoje em Curitiba. Caixa Econômica Federal vai depositar lucro do FGTS na conta dos trabalhadores, mas o valor está bem abaixo da expectativa da maior parte dos brasileiros. E o Atlético lutou bastante, mas perdeu para o Santos e disse adeus à Copa Libertadores da América. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Rick Mais Notícias. Bom dia. Rick Mais Notícias. Tempo. Vamos lá, Curitiba começa com temperaturas bastante amenas, 8 graus neste momento. É o ingresso de uma frente fria aí no Paraná que faz as temperaturas espencarem ao longo deste final de semana também. A gente que teve um veranico nesta semana, alguns dias, inclusive, em que as temperaturas alcançaram aqui em Curitiba, em Ponta Grossa, a casa dos 30 graus, né? Lá na região oeste, os termômetros ainda continuam marcando temperaturas bastante altas, hoje e amanhã, pelo menos. Mas há possibilidade de chuva já no domingo, de acordo com o CIMEPAR. A máxima chega em Curitiba hoje aos 20 graus, em Ponta Grossa temos 10 nesta manhã, com máxima chegando aos 25. Lá em Cascavel, o dia já começa com temperaturas altas, 17 graus de temperatura, com máxima de 28. Em Foz do Iguaçu a tendência é a mesma, mas as máximas lá podem chegar aos 30 graus. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Não encontra problemas quem vai viajar de avião nesta manhã de sexta-feira. O aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera pelo modo visual para pousos e decolagens. Os demais aeroportos do estado também estão abertos. Londrina, na região norte, e Foz do Iguaçu, na região oeste, funcionam normalmente, como os principais terminais do país. Guarulhos, Congonhas, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre funcionam normalmente. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. E a gente começa o jornal de hoje falando sobre ele, Bolsonaro. Ontem foi anunciada oficialmente a pré-candidatura de Bolsonaro à presidência da República. Assim vai acontecer e pelo Patriota. O discurso foi transmitido em uma live, Mark, lá no Facebook e assistido por nada mais, nada menos do que 20 mil pessoas. Popular o Bolsonaro aí. O vídeo tinha até interpretação em Libras, a linguagem de sinais. Ele vai deixar o PSC e vai se filiar ao PEN. A sigla deixará o viés ecológico para trás para acolher Bolsonaro e vai se tornar o Patriota. Mas o parlamentar ainda não deixou o PSC. Por quê? Porque ele pode perder o mandato ao migrar fora da janela eleitoral. Então ele vai esperar e vai fazer essa migração mais para frente. No discurso, Bolsonaro criticou os últimos presidentes da República e exaltou obras da época da ditadura militar. Poxa, por que tem gente aí como o Lula, ou já teve, né? Dilma, Fernando Henrique Cardoso, que não são diferentes na essência um do outro, chegaram lá. E quando chegaram, o que fizeram? Desde quando chegaram, depois de Figueiredo para cá, simplesmente passaram a destruir o nosso Brasil. Destruir. Retire as obras feitas pelo governo militar de 64 a 85. Veja o que sobra desse país. Não sobra nada. Ele tocou em temas polêmicos, já conhecidos do repertório aí de críticas do deputado, como, por exemplo, o combate à homossexualidade. Minha briga será aí, continua sendo contra a ideologia de gênero, contra o kit gay nas escolas. Qual pai vai ter algum orgulho
de chegar em casa e ver seu menino de 6 anos de idade brincando de boneca por influência da escola? Nem os gays, em sua maioria, querem isso, porque eles vieram também de um homem e de uma mulher. Marques Souza, pelo jeito, ele não vai mudar a tônica na campanha à presidência da República. E não tem que mudar, até porque Bolsonaro é popular por conta disso. As pessoas que gostam dele gostam pelo discurso que ele apresenta, por essa vontade dele de não ter vergonha de falar o que pensa. Na verdade, se você perguntar à maioria dos brasileiros, é isso mesmo, Franciele. Pede para você que está no seu carro, complete a frase no automático. Bandido bom é bandido... na cadeia. É o que as pessoas falam, e o Bolsonaro... morto, na verdade, ele fala. Morto na cadeia, e bandido ferrado, para falar o português claro aqui. Agora, o Bolsonaro fala isso no microfone como político, ele fala isso na tribuna do Congresso, ele fala isso nos discursos inflamados, e talvez num estado que nós estamos hoje, do país, onde a gente olha e não vê muita opção no horizonte, o Bolsonaro é quem traz esse discurso, e por isso ele tem essa popularidade tão grande entre as pessoas que assim pensam. Agora, é importante um detalhe, que o Bolsonaro entrou no PEN, que vai virar Patriotas, mas ele fez uma sugestão, na verdade, uma reivindicação, até uma exigência do partido. O PEN tinha entrado com uma ação no Supremo Tribunal Federal que tentava impedir a prisão de condenados em segunda instância. O ouvinte lembra bem, agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que quando a pessoa já é condenada em segunda instância, já é presa, já começa a cumprir a pena. Antes isso acontecia no chamado trânsito em julgado, que é só depois que o STF analisasse o caso. Hoje, esse cumprimento de pena começa antes, já na segunda instância. E o PEN tinha entrado com esse recurso, pedindo que voltasse a ser como era antes. Bolsonaro exigiu que o partido retirasse esse recurso e assim o PEN fez. Então, agora o Patriotas, que é o novo partido, o novo nome do partido, retirou esse processo lá no STF que visava impedir a prisão dos condenados em segunda instância. Claro que muito isso relacionado ao ex-presidente Lula, que se for condenado em Porto Alegre já no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, essa é a expectativa, que o caso seja analisado por lá, caso venha a ser condenado, já será preso se a regra se manter e nada mudar até lá. E o que chama a atenção também, Franciele, é que até agora, hoje no cenário, oficialmente, nós temos o Bolsonaro, é o primeiro pré-candidato oficial, e temos também no cenário político, no bastidor, o João Dória, que é o prefeito de São Paulo, ele que fala que não vai sair do PSDB, mas se sentiu afagado, foi a palavra que ele usou. É um afago bom ter o convite do PMDB, o próprio Temer o convidou, e o DEM também. O DEM o convidou. Então, o Dória teria duas opções aí de partido, e o próprio Bolsonaro, na fala dele ontem, você acompanhou ela toda, ele fala do Dória, ele fala que o Dória seria o candidato que poderia disputar com ele e que o Dória seria o candidato dos grandes partidos da política tradicional e que o Bolsonaro se colocou aí como a alternativa, o outsider, a pessoa fora do sistema para apresentar uma candidatura. A verdade é, como o Dedê sempre fala, temos que ficar atentos ao Bolsonaro. Quem gosta dele, quem também não gosta, porque sim, ele está se viabilizando como um nome importante à presidência da República, e aí, quem acha que não tem chance, lembra do Trump lá nos Estados Unidos, quando um dos principais jornais dos Estados Unidos da América, que é o The New York Times, colocou na capa no dia da eleição que a Hillary ia ganhar. O Trump ganhou a eleição. Então, não vai nessa, amigão, que esse não tem chance e tal, porque eleição é eleição. E todo mundo tá com o nome lá, tem chance de ganhar o voto, não é, Fran? É verdade. Uma das coisas que ele disse ontem também, e que repercutiu em vários sites e jornais, foi que ele disse que ele não é o patinho feio, Marca, ele é o patinho horroroso. Agora, basta saber se ele vai virar cisne ou não, né? Vamos esperar para ver se isso realmente vai acontecer. 7h11. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, tomou decisões importantes ontem. Ele determinou, por exemplo, que as acusações contra o ex-deputado paranaense Rodrigo Rocha Loures sejam julgadas pela Justiça do Distrito Federal. Ele, como o ouvinte lembra, foi flagrado recebendo a mala de R$500 mil em propinas da JBS, aquelas famigeradas imagens dele correndinho
em frente àquela churrascaria em São Paulo com a mala da propina. Agora, o interessante é que o Rocha Loures não quer isso não, ele quer que os recursos dele sejam analisados pelo STF. Por que será que o Rocha Loures? Por que será, né? Fica a dúvida aí que a gente sobrevoa a cabeça da gente nesse momento. O Fachin também formalizou a suspensão do inquérito de corrupção passiva contra Michel Temer. A Câmara dos Deputados já havia rejeitado o prosseguimento da denúncia na semana passada, o que significa que a partir de agora, Temer só vai responder ao processo depois que terminar o mandato. Fachin ainda decidiu não incluir o presidente Michel Temer no inquérito que investiga uma suposta organização criminosa formada por membros do PMDB na Câmara dos Deputados, que ficou conhecida como Quadrilhão. O pedido havia sido feito pela Polícia Federal e pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Fachin justificou que não vai fazer diferença formalizar essa denúncia, pois Temer já é investigado pela mesma suspeita em inquérito autorizado por ele a partir das delações da JBS. O ministro ainda determinou o prazo de 15 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito. Essa é a notícia. Agora, trocando em miúdos, é o quê? Essa delação do Joesley só serviu para ele ficar livre, desimpedido e morar em Nova York, porque o Temer não vai ser investigado nesse momento, pelo menos. O Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, postergou essa investigação, já que liberou politicamente o Temer para concluir o mandato, e na prática a delação da JBS até o momento só serviu para ajudar o dono da JBS. De fato, de investigação, de gente afastada, qual político caiu depois da JBS? Não na verdade só o ex-deputado que ficou com a tornozeleira eletrônica ali, casa, ficou preso, né? Qual que é a diferença dele com o Marcelo Odebrecht, por exemplo, está preso aqui? O príncipe das empreiteiras está preso há 2 anos e meio, vai ficar preso 2 anos e meio, só sai em dezembro da cadeia aqui no Santa Cândida, ali em Curitiba. Agora já o Rocha Loures está lá no apartamento dele em Brasília, com uma tornozeleira, inclusive bem discutida se está funcionando ou não, volta e meia aparece a discussão na imprensa. Essa é a diferença da Lava Jato de Curitiba e lá a investigação do Janot em Brasília. Agora, às 7h13, o presidente Michel Temer decidiu adiar para a próxima segunda-feira a revisão das metas fiscais de 2017 e 2018. Com um aumento de déficit de 20 bilhões de reais para este ano, é de 30 bilhões para o ano que vem, ou seja, vai aumentar mais ainda. A previsão inicial era de que o anúncio fosse feito na quinta-feira, mas o presidente decidiu aguardar para fechar os últimos detalhes sobre a medida de redução de despesas para fazer esse anúncio oficial, que fica só para a semana que vem. Entre as medidas adicionais de controle de gastos está a do ministro do Planejamento, que pretende economizar 9 bilhões de reais com o adiamento dos reajustes dos servidores federais. As parcelas do aumento que deveriam entrar em janeiro de 2018 só devem ser depositadas no início de 2019. O governo apertando os cintos aí para ver se consegue dar conta de todo esse déficit, né? 7h14. Eu vou rapidinho registrar a participação dos ouvintes. Tem muita participação sobre a candidatura do Bolsonaro. Os ouvintes sempre movimentam muito sobre esse assunto. O Elcio Koleski também participa aqui, dizendo sobre a opinião dele sobre a opinião política do Brasil e tal. E também tem o Marcelo de Ponta Grossa, diz que nós somos tendenciosos, que o Bolsonaro não combate a homossexualidade, sim a ideologia de gênero. Na verdade, o próprio Bolsonaro falou isso na fala que nós separamos aqui, viu, Marcelo? Obrigado pela mensagem. O Alfredo Og, de Curitiba, diz que apoia o Bolsonaro. O Ranner Batista está passando aqui para parabenizar pelo programa, enfim, e diz que escuta todos os dias. Agora, sobre o Bolsonaro ainda, tem o José de Curitiba, diz que o Bolsonaro é contra o kit gay nas escolas, não contra o homossexualismo. Também tem como a ouvinte não colocou o nome aqui, a Kaori Matuda, disse que também está sobre essa questão, diz que o Bolsonaro não é contra o homossexualismo, e se influenciar em crianças ao homossexualismo. Cadeia só serve para formar criminosa, ela com aquela opinião do bandido bom é bandido morto. O Jefferson da Vila Guaíra também declarando apoio aqui. O Christian Toledo, também tem o Juliano, o Anderson Silva. Pela internet também bastante gente participando. O Aguinaldo Milani de Foz do Iguaçu, o Robson Medeiros, enfim, todo mundo aqui dando a sua opinião. E a maioria dos ouvintes aí com apoio ao Jair Bolsonaro à presidência da República. 7h16. Agora, Franciele, o dia de polêmicas, viu? Hoje é dia 11 de agosto, hoje é dia do advogado. Inclusive, parabéns a todos os advogados que estão na escuta, não são poucos, nossa inclusive audiência. É você, né, Mark, que tá aí se caminhando para esse
Daqui a pouco. Mas o advogado que tem uma função estratégica na sociedade, é um defensor da democracia. Não existe democracia sem advogado, só advogado que tem essa nobre missão de defender os direitos das pessoas. E só existe democracia de direitos, então o advogado é essencial, uma peça essencial nesse processo. E no Dia dos Advogados tem um pessoal renomado aí da área do direito que vem para Curitiba, tá todo mundo aqui já, e vai fazer um ato polêmico, viu? A Operação Lava Jato vai parar no banco dos réus hoje. Isso, um grupo de advogados e juristas vai fazer um tribunal simulado para julgar a operação que investiga casos de corrupção ligados à Petrobras. O evento é promovido pelo CAD, Coletivo de Advogados e Advogadas pela Democracia. O tribunal está marcado para começar às 13h e marca o Dia Nacional da Luta pelo Direito. Vão participar profissionais renomados da área, como explica a integrante do grupo, a Tânia Mandarino. Nós vamos ter uma acusação à Lava Jato que vai ser apresentada pelo Dr. Eugênio Aragão, hoje advogado, saiu recentemente da Procuradoria. Nós vamos ter uma defesa da Lava Jato, que nós aqui privilegiamos a defesa, nós não somos juristas que acham que não deve ter defesa. A Lava Jato vai ter a melhor defesa do Brasil, que é o CACAI. E ao final, depois das argumentações dos debates, nós vamos saber se tem ou se não tem alguma coisa de errado. Essa Tânia Mandarino está sendo irônica, na verdade, que o CACAI tem postura pública contra a Lava Jato. Quer ver, ouvinte, quem que ele defende? O Jucá, o Sarney, o Edson Lobão, é essa gente aí que está na lista de clientes do CACAI. Ele que fará o papel de advogado de defesa nesse tribunal simulado. Ele é atualmente o criminalista mais famoso do Brasil e tem uma postura publicamente crítica em relação à operação. Em um vídeo no YouTube, por exemplo, o advogado convida as pessoas e faz uma defesa irônica da operação. Nós temos a questão da espetacularização do processo penal, que tem uma série de vantagens. Os juízes são heróis, os procuradores se postam como heróis no Brasil inteiro. Os procuradores é permitido para eles depois fazer grandes palestras para poder movimentar a economia nacional. Mesmo os ministros dos tribunais superiores são hoje mais conhecidos que os jogadores de futebol. Tudo isso é uma vantagem. Daí, portanto, essa é a tônica da defesa que a Lava Jato deve ter nesse tribunal simulado. Que apesar dessa ironia de CACAI no vídeo, a Tânia Mandarino afirma que isso não deve influenciar a postura do advogado em defesa da operação. A primeira coisa que nós temos que aprender é que a figura do advogado não se mistura com a figura do seu cliente. Se a Operação Lava Jato é cliente do CACAI, nesse tribunal popular, nós devemos respeitar o advogado. 500 pessoas se inscreveram para assistir o tribunal, que não tem o local divulgado até agora. No final, 8 pessoas da plateia vão ser sorteadas para participar do júri que vai decidir se a Lava Jato é culpada ou inocente. Só para explicar ao ouvinte, eles não divulgaram o local onde vai acontecer isso, alegam questões de segurança, tem medo que grupos irem até o local e fazerem protestos, enfim, só vão divulgar em cima da hora para quem estiver credenciado. Na verdade é o seguinte, tem esse discurso aí dos organizadores que é um tribunal isento. Claro que não é, é uma coisa dos movimentos sociais, do pessoal ligado à esquerda, do pessoal que é contra a Lava Jato e que vai lá fazer um ato público para querer ridicularizar a operação, para querer criticar, para querer, enfim, achincalhar o trabalho que vem sendo feito pela força-tarefa da Lava Jato, da Polícia Federal e também do Ministério Público Federal aqui de Curitiba, assim como as decisões do juiz Sérgio Moro. Vamos ver o que vai acontecer, como é que vai se desenrolar isso, mas é um ato, na verdade, de desagravo à Lava Jato, de crítica à operação. A gente não pode esquecer todo o bem que a Lava Jato já trouxe para a sociedade, né, Marca? Inclusive, você tem uns números aí para relembrar o nosso ouvinte sobre isso. Esses números que não param de girar, parece um impostômetro, viu, Franciele? Eles vão girando. É bom, né? O número de presos, por exemplo, não para de subir. Até agora, já são pelo menos 207 prisões até a última operação da quarta-feira, divididas em 42 fases. Os investigadores já apreenderam 45 milhões de documentos que ajudam a encontrar o rastro do dinheiro desviado da Petrobras. Para você ter uma ideia, ouvinte, a investigação já atingiu 3 continentes, são 131 pedidos de cooperação com 46 países. Isso é Europa, Ásia, América do Norte, tudo já está interligado na pista dos investigadores.
Até agora, Moro já condenou 157 pessoas. Somadas, as penas passam de mais de 1.500 anos de prisão. 1.563 anos de prisão, para ser mais exato. É mais tempo do que o Brasil existe. Tem condenação na Lava Jato. 155 delatores entregaram tudo o que sabiam e ajudaram a recuperar cerca de 4 bilhões de reais. Mas os investigadores querem mais e trabalham para devolver pelo menos 10 bilhões aos cofres públicos. Então, esse é o extrato da Lava Jato. Vai lá o Cacai fazer graça, vai lá o Fernando Moraes, vai lá o Eugênio Aragão, todo esse povo vai lá hoje, em um local incerto e não sabia que eles não divulgaram ainda onde vai ser, fazer graça, falar mal do Moro, mas a verdade o fato a notícia até agora, são mais de 200 presos e pelo menos 4 bilhões recuperados aos cofres públicos. Isso é a Lava Jato. E já que o assunto é o Moro, a Justiça negou mais um pedido do ex-presidente Lula para que o juiz Sérgio Moro seja considerado suspeito para julgá-lo na Operação Lava Jato. A decisão é do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, e foi divulgada ontem. Essa é a segunda vez que o mesmo magistrado rejeita o pedido da defesa de Lula, que acusa Moro de agir com parcialidade na sentença que condenou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão, Mark. Exatamente. O Fischer viu que tem a carreira acadêmica fundada aqui no Paraná. É um paranaense. Veja como a Lava Jato é comandada pelo Paraná. Ele é alemão, naturalizado brasileiro, mas ele tem a carreira aqui no Paraná. Foi professor da UEL, lá em Londrina. Também foi professor também da PUC Paraná. Foi professor da Faculdade de Direito Curitiba, hoje o Uni Curitiba. Enfim, tem a carreira bem fundada, ligada ao Paraná, bem fundada aqui. E paranaense, mais um paranaense com decisões importantes na Lava Jato, viu, Franciane? Vamos registrar a participação dos ouvintes, então? Bastante gente participando. O Fábio diz que quando ouve o nome coletivo já nem deu ouvido. O Fábio já nem escutou a notícia do júri simulado lá. Também tem a Alessandra dizendo que acha uma vergonha esse tipo de ação dos advogados, ela não consegue enxergar mérito nisso. Acha que é uma operação como a Lava Jato, que está mudando o país, deve ser levada com muita seriedade. Também tem o ouvinte Luiz de Curitiba, diz que julgamento da Lava Jato, um evento desse deve custar um bom dinheiro. Quem está pagando? Não foi divulgado, né, Franciane? Não, eles estão, na verdade, escondendo várias coisas com relação a isso, viu, Mark? Muito, assim, preocupados, assim, na hora de falar, sabe? Enfim, várias informações não divulgadas. O Jonathan aqui brinca que o Bolsonaro é a pimenta da Rússia brasileira. E ele apoia o Bolsonaro. Também tem a participação do Rosinei de Ponta Grossa, falando do Bolsonaro aqui, diz que apoia ele. O Gilmar Frei diz que tem muita polícia na Salgado Filho, uma rua aqui de Curitiba. Nunca viu tanta viatura na esquina. Vocês sabem se é alguma operação? Vamos tentar buscar a informação. Daqui a pouco a gente volta com esse tema, viu, Gilmar? E o Emerson de Curitiba diz que precisa-se de ideologias diferentes na presidência do país, ele apoia o Bolsonaro, enfim, a maioria dos ouvintes aqui com apoio ao Bolsonaro. Também tem o Alexandre pedindo para dar um aviso aqui aos alunos do campus Politécnico da UFPR para tomarem cuidado. Diz que tem vários carros sendo roubados dentro do campus. 2 bandidos entraram na faculdade e renderam 3 alunos ontem e levaram um Jeep Renegade. Avise aos alunos que não fiquem dentro dos carros no intervalo. Olha, perigoso isso aqui. Tá registrado, Alexandre, um aviso para quem frequenta ali o campus do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná. Para fechar essa rodada de participações, o Wellington diz que julgamento da Lava Jato, muita falta do que fazer e de quem defender. Olha, Wellington, mais o Cacai, que é a grande estrela de hoje lá, que é um dos principais advogados criminalistas do país, ele tem bastante para defender. Porque defender Jucá, Romero Jucá, defender Sarney, José Sarney, defender Lobão, o ex-ministro Edson Lobão, dá trabalho, hein, Franceira? Aqui pensa num povo que tem processo penal nas costas. É verdade. 7h25, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos já com mais notícias, mais informações aqui no RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias. 7h30, estamos de volta para contar para você que usa o aeroporto Afonso Pena que o terminal está sendo investigado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Sabe por quê?
pelo preço do cafezinho. O órgão vai apurar se houve prática de cartel nas licitações para a instalação da cafeteria do aeroporto. A fraude pode ter contribuído para aumentar ainda mais os preços de produtos de alimentação praticados dentro do aeroporto, onde quase não há concorrência. O CAD anunciou ontem que vai abrir um processo administrativo para apurar o caso. A denúncia foi registrada pela própria Infraero, que conduziu os 7 pregões eletrônicos realizados. Segundo a Infraero, 8 pessoas e 5 empresas fizeram parte do esquema. Além do Afonso Pena, outros 5 aeroportos do país estão sob investigação. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e os aeroportos de Florianópolis, Recife, Campo Grande e Maceió. Essa notícia é a cara do Brasil. Fizeram maracutaia, pelo menos tem a suspeita, da licitação do cafezinho do aeroporto, Franciele Company. Não é barato mesmo, né, Mark? Tá ali em torno de 8, 10 reais um café. Eu só tomo água do bebedouro lá no aeroporto. Não tem um amigo meu que brinca que é um assalto à mão desarmada, né? 8 reais um café, que é o que eles cobram lá no aeroporto. É um absurdo. E não tem outro preço mesmo. O aeroporto Afonso Pena tem o quê? 4 ou 5 lugares para se comprar café e o preço é esse aí. Até naquela lojinha lá de trás, perto do terraço panorâmico lá, que seria mais barato, também não é mais barato não. Ou seja, tomar um café no aeroporto custa muito dinheiro. Não dá certo. E a alegria de brasileiro dura pouco, viu, Mark? Dura mesmo. Escuta só essa. A notícia de que os trabalhadores brasileiros vão receber a distribuição dos lucros do FGTS deixou muita gente com expectativa de receber uma graninha extra no final deste mês, né? Mas ele realmente vem, esse dinheiro, mas não no valor que muita gente gostaria e espera. Em média, cada trabalhador vai receber, Mark, R$ 29,62 de lucro. Agora eu posso levantar daqui agora e ir embora me aposentar com esse dinheiro. É muito dinheiro. Então, quando o governo, resolve entregar para a população o lucro do FGTS, um dinheiro que ninguém esperava, vem quanto? R$ 30 pro brasileiro, né? Essa é uma média. R$ 30, 29,62. Nem isso. Isso porque, deixa eu explicar, são 7 bilhões de reais em lucros distribuídos para 88 milhões de pessoas. Os depósitos vão ser feitos até o final de agosto. Agora eu te pergunto, Mark Souza, o que você compra com R$ 29,62? Eu tava fazendo as contas aqui, dá pra comprar um Big Mac, eu acho, né? Um Big Mac com sorvete, com sundae. Um sundae de morango. Eu não sei se dá, bem contadinhas as moedas ali. E o ouvinte, o que ele compra com R$ 30? Vamos perguntar pra eles, pode mandar pra cá, viu? 41 98504 5092. 41 98504 5092. Também estamos no Facebook, é só procurar lá o Rick Mais PR, ou no Twitter o Rick Mais PR. Tem um ouvinte que já mandou mais cedo aqui sobre esse assunto, não colocou o nome, final telefone 1030. Tem uma foto de um casal, então não dá pra saber se é homem ou se é mulher o ouvinte. Mas ele brinca que o presidente Temer quer comprar a popularidade com R$30. O ouvinte não perdoa. Eu acho que não tá valendo nem isso. Nem isso. Temer, viu? Vamos embora, enfim, dá pra falar o quê, né? Tentar dar risada e tentar comer um Big Mac aí com os 30 da FGTS. Sabe o que revolta? É porque, assim, se esse dinheiro do trabalhador ficasse na poupança, que é o investimento menos rentável, daria mais dinheiro. Então o governo pega o dinheiro do trabalhador, ele é babado do trabalhador, não, você não sabe cuidar do seu dinheiro, então eu vou pegar o FGTS na forma de contribuição e vou deixar guardado para que se você mandar embora, como você não sabe gastar seu dinheiro, eu vou te dar só se você for mandado embora. Eles falam que é benefício, mas na verdade eles querem ser seu babá. E daí pegam o seu dinheiro, ficam trabalhando com ele, porque a Caixa pega esse dinheiro para financiar imóvel a juro bem mais alto, te dá essa miséria de retorno e agora vem com R$30 comemorando. Esse é o Brasil. 7h33. Olha, e diminuíram os registros de crimes patrimoniais e contra a pessoa no Paraná no primeiro semestre deste ano. No número de roubos, a redução foi de 4%. E naqueles cometidos especificamente contra comércios, os dados são ainda melhores, diminuição de até 20%. As informações estão em um relatório divulgado ontem pela Secretaria de Segurança Pública. Para o chefe responsável pela pasta, Wagner Mesquita, o bom resultado faz parte de um trabalho realizado ao longo dos anos. Depois de 2 anos e meio de trabalho, nós temos a primeira grande redução. Temos redução em roubo, redução em furto no estado inteiro, na capital também, em roubo à residência, em roubo ao ambiente de comércio, em um aumento no grau de recuperação de veículos, um aumento na quantidade de ocorrências de tráfico de drogas, um aumento nas abordagens, um aumento nas ocorrências de uso de drogas também, ou seja, a polícia está mais presente. Isso no momento em que o país passa por uma grave crise, com alto teor de desemprego,
e os crimes patrimoniais uma verdadeira epidemia no país inteiro, o Paraná está na contramão, apresentando uma estatística, um número negativo, um decréscimo na quantidade de crimes. No geral, a queda registrada na capital foi de 10% e em Cascavel de 20%. Agora, o número é bom, a notícia tem que ser comemorada, obviamente. Agora, a sensação de segurança, será que é essa mesmo? Pra mim, não. Eu vejo que as pessoas reclamam muito de segurança, têm medo de sair. Agora há pouco, não lemos aqui os ouvintes falando para as pessoas não ficarem no carro no intervalo na faculdade porque estão assaltando lá dentro. A notícia é boa, está registrada, mas eu não sei se essa sensação de segurança, ela passa para o cidadão. E a gente traz agora justamente uma notícia sobre esse assunto envolvendo as escolas municipais aqui de Curitiba. 505 furtos e 137 ocorrências de vandalismo foram registradas nas escolas municipais da capital paranaense somente neste ano. Em relação ao número de furtos, o aumento foi de 40% em comparação ao mesmo período do ano passado. Em 2016, foram 362 casos de furtos e 100 casos de vandalismo. Mesmo diante de dados assustadores, a Guarda Municipal de Curitiba fez apenas 26 apreensões. A Escola Municipal Júlia Amaral de Lena, no Barreirinha, é a líder de ocorrências, com 15 casos. O CEMEI Pré-Escola Vila Verde, na cidade industrial de Curitiba, vem em seguida com 13 registros. Em terceiro lugar está a Escola Municipal Irati, no Cajuru, que teve 11 ocorrências somente neste ano. Marque, esse tipo de furto, normalmente, ele é realizado por usuários de drogas, eles precisam de dinheiro rápido, então o que eles fazem? Eles não têm muito a perder, né? Eles vão lá, entram na escola, furtam o que conseguem, acabam deixando para trás um rastro de destruição que causa uma oneração aos cofres públicos e prejudica ainda mais nosso sistema aí de educação e também a questão da segurança, né? E é isso que traz uma discussão bem importante que não tem em Curitiba com tanta força, mas está em São Paulo, por exemplo, que é a questão da internação compulsória. Porque veja, você falou bem, essas pessoas não têm nada a perder, porque elas estão fora do estado mental normal, elas estão consumidas ali pelo psicotrópico, pela droga, enfim. Acho que é uma discussão que tem que chegar em Curitiba já com mais força, porque será que uma pessoa dessa, que está sob o efeito do crack, vai roubar para manter o vício, tem condição de ficar na sociedade mesmo, a livre escolha? Será que ela tem o poder mental de discutir se ela pode ficar livre, ou talvez ela tenha que receber tratamento adequado e tem que ser internado em uma clínica? É uma discussão que tem que ser colocada e talvez o número de ocorrências caia. Segurança pública, gente, não adianta pensar que é só a polícia que resolve. A polícia tem um grande papel e tenta cumprir da melhor maneira possível. Agora, tem que ter as medidas, né, multidisciplinares, tem que ter tratamento para usuário de droga, tem que ter questões sociais para tentar resolver como um todo. É verdade. Agora 7h37. Mesmo com uma redução no número de cargos comissionados, a Prefeitura de Curitiba está longe da meta estabelecida pelo próprio prefeito Rafael Greca. Em julho, eram 442 cargos, uma redução de apenas 3% na comparação com o mês anterior, em que a Prefeitura tinha 454 cargos de confiança. A meta da gestão é reduzir em 40%, mas ainda tem 20% acima do que Greca prometeu em seu discurso de posse, que seria de 364 cargos. Na verdade, depois que a pessoa entra, se não eliminar os cargos na entrada, fica refém depois. Como é que vai demitir os comissionados, que geralmente é quem ajudou na eleição? Vamos aguardar para ver o que o Greca vai fazer. Vamos registrar a participação de ouvinte? Já tem gente dizendo o que fazer com o trintão? Milhares de pessoas aqui, viu, Francisco? Muita gente mesmo. Eu vou aglutinando aqui, tem muitas participações parecidas, não é? O Thiago Poli, de Ponta Grossa, diz que os R$29 dá para comprar 3 cafezinhos no aeroporto Afonso É verdade. Pena. Não é muito pouco, não. Já não passa mais a vergonha tomando água no bebedouro. Dando a dica aqui. Também tem o Rogério de Cascavel dizendo que dá para comprar uma vela de 7 dias, acender e fazer promessa para ver o tombo do Temer. O ouvinte é criativo, viu? O Rogério tá bravo com o Temer aqui. O Caio de Pinhais diz que com R$30 não consegue nem tirar o tanque do carro dele da reserva. Caio, não dá mesmo, porque do jeito que tá a gasolina, o preço, não dá pra comprar muita coisa, não. O Rodrigo Valose também fala que vai comprar só 2 cafés, não dá nem 3 no Afonso Pena. O Wilson também brinca com o preço da gasolina, que não dá nem pra encher o tanque. E o ouvinte que não colocou o nome, final telefone 7823, faz uma brincadeira aqui. Diz que o Temer quer competir com os ex-presidentes que na época do Lula e Dilma pagavam R$30 e um pão com mortadela para as manifestações. Temer, cadê o pão com mortadela? Só pagou os 30, Temer. Faltou o restante do kit. Enfim, e o que suco? E o que suco, o Guaraná daquelas marcas vagabundas, assim, sabe?
Também tem o Mohamed participando aqui, diz que quer dizer que não é só o cafezinho, mas todos os restaurantes e lanchonetes que sobrefaturam produtos lá no Afonso Pena. Diz que ele até perde a fome quando ele abre o cardápio e vê aqueles preços estratosféricos, ele nem come por lá. O André Toller, do Tarumã, diz que com R$30 do FGTS ele consegue tomar só um cafezinho no aeroporto, o pessoal brincando muito com isso. A gasolina e o cafezinho, que é a tônica aqui entre os ouvintes, o Bruno Perbinelli fez até a conta aqui, diz que ele compraria 7,8 litros de gasolina para poder ir trabalhar. É uma piada mesmo, diz o ouvinte. É verdade. 7h40, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, Mark. Na volta a gente vai trazer mais informações para os ouvintes, inclusive do Chique Jeitoso. Você lembra do Chique? Lembro, tá sumido, né? Tá sumido desde o ano passado, né? Ele foi preso numa operação aí da Polícia Civil. O Chique Jeitoso, pra quem não sabe, ele é o bruxo mais famoso do Paraná. Tem notícias sobre ele na volta do break. A gente volta já com essas e outras notícias pra você ficar com a gente. Clique Mais Notícias. Agora 7h44. Eu tô olhando pelo vidro do estúdio aqui, Franciele, tá animador esse sol lá fora, hein? É verdade. Começar uma sexta-feira assim, já o humor melhora mais do que o normal para uma sexta-feira ainda. Maravilha. E nós estamos de volta para te contar que o Chique Jeitoso, o bruxo mais famoso do Paraná, foi condenado a pagar indenização por danos morais ao ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit. Ele foi processado por fazer ataques à polícia por meio das redes sociais e terá que pagar R$20 mil, além de arcar com custas processuais da ação movida por Fruit. Essa não é a primeira complicação de Chique Jeitoso com a justiça. No ano passado, ele foi preso na Operação Lomax, acusado de tentar extorquir empresários e políticos usando perfis falsos nas redes sociais. De acordo com as investigações, eram realizadas ameaças com o objetivo de fazer as vítimas cederem a chantagens. Isso fica um alerta para quem gosta de usar o Facebook de maneira errada. O que você coloca lá, sim, pode te trazer prejuízos e implicações na vida real. 7h45, agora a gente vai falar sobre economia e sobre reclamação de consumidor. O Procon registrou um aumento de 20% nos atendimentos neste ano. É o maior índice registrado nos últimos 4 anos. Este cenário tem uma explicação: a consequência da situação econômica do país. Os números do Procon do Paraná comprovam isso. Em 2014, num período pré-crise, entre janeiro e julho daquele ano, foram 48 mil atendimentos. No mesmo período de 2017, são quase 60 mil reclamações feitas pessoalmente na sede do Procon, um crescimento de 22%. O tipo de queixa que mais cresceu foi contra o serviço financeiro, como bancos e empresas de cartão de crédito. Em 3 anos, o volume de denúncias aumentou quase pela metade. Esse tipo de reclamação tem ligação principalmente com o desemprego, né? Mas até que um trabalho apareça, o vilão mesmo do endividamento é o cartão de crédito. A diretora do Procon, a Cláudia Silvano, afirma que o dinheiro fácil é uma das principais preocupações aí, os principais fatores para o endividamento das pessoas aqui no estado do Paraná. Os produtos que são consumidos nessa época... Muitas vezes o cartão de crédito ou pegar crédito é a única opção que o consumidor tem para ter o mínimo, que é comer. Então a situação é bastante complicada nesse momento em razão da crise que o país atravessa. As denúncias contra o sistema financeiro estão em segundo lugar no ranking do Procon, só atrás da telefonia. Mas o Procon alerta, em muitos casos, o erro é do próprio consumidor. 7h46, Mark, a gente vinha falando sobre o depósito do FGTS, muitos ouvintes participando, mas tem um curitibano, Mark, que não vai precisar se preocupar com esses R$30 e fazer conta aí pra comprar cafezinho no aeroporto, não. Infelizmente não sou eu esse curitibano. Nem eu. Teve um deles que ficou milionário ontem. Ele acertou, né, ele ou ela, acertou sozinho as 6 dezenas da Mega Sena e faturou R$51 milhões. Já imaginou se acordar uma sexta-feira com um solzinho assim, 51 milhões na conta? Tá bom, né? Os números sorteados foram 02, 14, 22, 23, 29 e 47. Mas se não foi dessa vez que você ficou milionário, não se preocupe. Tem sorteio novamente no sábado, mas o valor do prêmio é bem menor, R$2 milhões. Se foi você, um ouvinte do Clique Mais Notícias, que ganhou 51 milhões, não nos importamos de você
pagar um café para nós aqui depois do jornal. Não só um café, se quiser mandar também um depósitozinho, né, um pouco maior que o do FGTS, a gente também tá feliz. Passamos o número da conta para você, caro e querido curitibano ganhador da Mega Sena. 7h47, Mark. Franciele, né, eu queria postergar, mas já são 7h48, tem muitos ouvintes aqui me enchendo o saco para falar de futebol. É um assunto que eu não queria falar muito hoje, mas temos que falar, né? Vamos lá, então? RIC Mais Notícias. Esportes. E o Atlético ontem, Mark? Não deu, mas o jogo foi bonito. O Atlético lutou até o fim, jogou muito mais que o Santos. O Santos ficou nas cordas, como se diz no jargão do futebol, mas não deu. Acabou perdendo de 1-0. A bola do Atlético não entrou, impressionante. Chutou várias vezes a gol. Teve várias chances. Santos, muita chance. O goleiro do Santos fez pelo menos umas 4 defesas inacreditáveis. Não era o dia da bola do Atlético entrar no gol. E o rubro-negro acabou perdendo por 1-0 e deu tchau para a Libertadores. Deu tchau. O gol foi do Bruno Henrique, né? Exatamente. Que marcou aí pro Peixe no segundo tempo. E agora a gente tem mais informações do futebol com Pietro De Lázari. Bom dia, Pietro. Bom dia a todos ligados no RIC Mais Notícias. O Coritiba está pronto para enfrentar o Atlético Goianiense neste sábado às 4h da tarde no Estádio Olímpico de Goiânia. E o técnico Marcelo Oliveira poderá repetir a escalação que venceu a Chapecoense na última rodada. O comandante Coxa Branca falou da dificuldade de enfrentar o lanterna do Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro tem mostrado aí, né, em resultados recentes e que não dá para ter alívio, né? Todo jogo é complicado. Da mesma forma que a gente quer fazer uma sequência de vitórias, o Atlético Goianiense quer sair da zona incômoda. Então vamos firmes e convictos, né, para fazer um jogo competitivo e tentar trazer a vitória. E quem também pretende começar o segundo turno com o pé direito é o Paraná Clube. O tricolor recebe o ABC sábado às 4h30 na Vila Capanema. E o zagueiro Eduardo Brock cobrou um melhor desempenho do time paranista neste segundo turno. Eu acho que a gente tem que se preparar melhor ainda, a gente tem que aquele detalhe que no primeiro turno a gente não fez, ou que a gente tomou o gol, a gente não pode tomar agora, porque o segundo turno teoricamente é mais difícil. O Paraná está na 10ª posição com 27 pontos, a apenas 4 da zona de acesso à elite do futebol brasileiro. E falando em seleção brasileira, o técnico Tite convocou a lista para os jogos contra Equador e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A expectativa era para a convocação do goleiro Everton do Atlético Paranaense, mas o arqueiro não foi lembrado pelo treinador da seleção. Para a posição foram chamados Cássio do Corinthians, Ederson do Manchester City e Alisson da Roma. Mas mesmo assim, Tite não fechou as portas para o Mundial da Rússia. Eu não posso fechar os olhos. Seria muita incompetência da minha parte fechar os olhos para esses jogadores com essa qualidade. Não vou fazer. Fidelidade eu tenho a desempenho e esses critérios. Que fidelidade fosse a comprometimento, o Gil tinha que estar aqui hoje. O Everton tinha que estar aqui hoje. Pietro De Lázari para a Jovem Pan. 7h51. Há pouco a gente dava a notícia de que não deu pro Atlético. O Atlético está eliminado da Copa Libertadores da América, né? E ontem o Denier brincava muito com você, Mark, que é declaradamente atleticano, ficou de fora aí dessa competição. Ontem perdeu pro Santos. E o Denier, como um bom gremista, defendendo ali a sua camisa, né? Exaltando que o Grêmio continua na competição, que é segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Porém, nós paranaenses temos algo a comemorar nessa sexta-feira, não no futebol. A população do Paraná vai ultrapassar pela primeira vez a do Rio Grande do Sul. A cada dia, a população do estado aumenta em cerca de 205 pessoas, enquanto o estado gaúcho ganha 90 pessoas diariamente. Ganhamos alguma coisa, então? Tem alguma coisa. Desde ontem... Não, mas acho que tem mais coisa para ganhar. Tem sim. Desde ontem, os dois estados alcançaram o mesmo número de habitantes, 11.300.000. Mas como o número de nascimento do Paraná é maior, nós já passamos os gaúchos hoje. O cálculo foi realizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social, o IPARDES, com base em estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo Júlio Suzuki, diretor do IPARDES, o Paraná é um estado mais jovem do que o Rio Grande do Sul e com maior expectativa de vida. O estado gaúcho também apresenta um saldo migratório negativo, com mais pessoas deixando o estado do que indo morar nele.
O estado do Paraná apresenta uma evolução populacional superior ao estado do Rio Grande do Sul por conta do estágio mais avançado em termos demográficos do estado gaúcho. O Paraná ainda apresenta uma população jovem em trajetória crescente perante o Rio Grande do Sul. É um estado mais jovem. Por outro lado, nós podemos considerar também que o estado do Paraná promoveu um forte adensamento da sua estrutura produtiva nos últimos anos, o que tem levado não somente à fixação da população paranaense, como também à atração de novos moradores ao estado. De acordo com o IPARDES, o Paraná deve atingir 12.208.000 habitantes até 2040. As projeções apontam para o aumento da população idosa e a diminuição de jovens no estado. Neste ano, a população do Paraná de 0 a 14 anos deve passar de 20% para 14%. Já a população idosa passa de 9% para 19% em 2017. A tendência está associada ao declínio da natalidade e ao aumento da expectativa de vida. Então o Paraná, o maior estado da região sul, a partir de hoje, com mais habitantes, segundo o IBGE e o IPARDES. 7h53, vamos registrar a participação dos ouvintes antes de ir embora. Muita gente aí, Mark. Muita gente participando aqui. Rapidinho, vou participar uma em especial aqui que me chamou a atenção, que é do ouvinte Orlando. Ele conta uma situação, Franciele, que acontece na vida de muita gente, nas famílias de muita gente. Ele estava com a esposa no carro agora, estava levando ela ao trabalho e ouviram a notícia do Bolsonaro. E aí começaram a conversar entre eles. Acontece que o Orlando é a favor do Bolsonaro e a esposa dele, pelo que ele contou aqui, não. E aí começaram uma discussão política, claro. Brigaram por causa da gente? Não por causa da gente, por causa do Bolsonaro. E acontece isso em muitas famílias. Na verdade, as opiniões políticas, não só em Bolsonaro, entre Lula e Lava Jato, enfim, são extremadas as opiniões. Eu, por exemplo, cubro Lava Jato há 3 anos, tenho familiares que me criticam, por exemplo, ser imprensa golpista, não sei o quê. Sério, e eu Mark? tento explicar que a gente registra fatos, notícias, mas não tem jeito, é a paixão ideológica, não tem muito o que fazer. Mas tá aí então o registro, viu, Orlando? Ele que brigou com a mulher na sexta-feira de manhã por causa da notícia do Bolsonaro. Bom, tomara que o final de semana comece melhor pra ele depois do meio-dia. Não, vai resolver, dá um beijinho que resolve, viu? Também tem a participação do ouvinte 1062, final do telefone, não colocou o nome, diz que depois da notícia de redução de crimes patrimoniais em 4%, ele se sente mais seguro, obviamente, sendo irônico, né? O ouvinte tá brabo aqui, porque a gente falou que tem sol, ele mandou uma foto, o Weverton Fetter, mandou uma foto do tempo nublado, lá no Boqueirão, ainda compartilhou a localização. Eu juro que tem sol aqui, tá aqui a Franciele Colpani, o Terribas, tem sol aqui no Alto Pilarzinho. Sinto muito se aí ainda não tem, aqui tem, graças a Deus. Tomara que ele chegue aí, viu, Weverton, aqui no Alto Pilarzinho, onde ficam os estúdios da Rádio Jovem Pan Curitiba, tem sol, o sol tá bonito por aqui. Também tem a participação aqui do Thomas, ele que diz que talvez com os R$30 ele compre o ingresso pro show dos palhaços Carequinha e Chupetinha, brincando que vai fazer. Patatá, quem sabe? Exatamente. Também tem a notícia aqui da notícia dos crimes sobre a redução dos crimes de patrimônio. Ele desconhece os critérios do levantamento, porque sinceramente discorda dos resultados da pesquisa e considera irreal, enfim, reclamando muito da questão dos levantamentos que, na opinião dele, não refletem a realidade. Vamos terminar rapidinho aqui. Agora falou do sol. O curitibano adora falar de sol, Adoro. né? O Alto da 15 também tem sol, avisa o ouvinte aqui, final 0978. Também tem participação aqui do ouvinte 5348 no centro. Pelo jeito só no Boqueirão tem sol, viu, Francisco? É verdade. Vamos embora então, Mark? Vamos embora. Terriba já tá por aqui. Um beijo pros ouvintes. Até segunda. Tchau. Tchau. Até segunda.